Olá, galera concurseira, vamos continuar com as nossas dicas, hoje com uma dica específica do direito administrativo. Também novidade quentíssima que certamente vai ser cobrada nas próximas provas de concurso público. E essa novidade vai ser bastante útil tanto para quem vai fazer prova, porque a matéria pode vir a ser cobrada, quanto para quem eventualmente venha fazer um concurso em que exista prova física. Porque esta novidade se refere àqueles casos que são relativamente comuns, em que no dia da prova física, como por exemplo concurso para polícia, tem normalmente prova física, então no dia da prova física o cara acorda dodói, está gripado, não tem condições de fazer, corre lá no médico, pega um atestado e a administração, via de regra, não aceita esse atestado, não dá o direito de o sujeito fazer a prova no outro dia. Ele vai para a justiça e muitos conseguem fazer essa prova e continuam num concurso, tomam posse, mas só que ficam com a faca no pescoço, porque a administração fica recorrendo para um dia lhe colocar na rua. O caso que o Supremo julgou bem recentemente foi um caso de uma pessoa que estava exatamente nessa situação, só que a situação dela era um pouquinho mais complicada porque o próprio edital dizia que essas situações individuais, como por exemplo doença, não justificariam a realização da prova física em uma outra data. Essa pessoa ganhou nas esferas anteriores ao Supremo, a administração continuou recorrendo, então na justiça foi dado a ele o direito de fazer a prova, remarcar a prova, a administração fez a prova, ele continuou no concurso, tomou posse e mais de 10 anos depois, o caso é de 2002, chega a matéria ao Supremo. E o Supremo analisa essa matéria sob a ótica daquele princípio do qual nós falamos na dica de direito tributário, o princípio da isonomia. Porque há realmente uma situação diferente. Eu estou dodói, eu estou doente, eu estou numa situação diferente daquela pessoa que está em plenas condições de realizar a prova. Por isso é que normalmente o judiciário dava o direito a essas pessoas disputarem. Mas vejam, o Supremo olhou, o edital para todo mundo, dizia que não haveria remarcação por conta das situações individuais. O Supremo raciocinou no sentido de que você não poderia impor à administração um gasto a mais, que seria o gasto decorrente da realização da prova especificamente para algumas pessoas noutra data. Todos estão sendo tratados da mesma forma. Qualquer que seja o candidato que não faça a prova num determinado dia, estará eliminado. Então, corretamente ou não, lembra que eu sempre falo, se você acha uma coisa e o Supremo acha outra, é porque você está errado. Pelo menos para a prova pense assim, tá? Porque alguns vão dizer, não, eu acho que a isonomia daria o direito do sujeito fazer a prova noutra data. Mas o Supremo pensou diferente. A regra é igual para todo mundo, para todos os candidatos. Que qualquer que seja o candidato, se ele não tiver condições de fazer aquela prova, dançou, perdeu o concurso. Então, na tua prova pode vir a ser cobrado isso. Havendo previsão editalícia, prevendo-se no edital que não será feita prova em outra data, remarcada a prova por conta de situações individuais, certo? Essa previsão editalícia é válida, é constitucional, não agride a isonomia e efetivamente quem estava dodói e não pôde fazer a prova estará eliminado do concurso. Mas o Supremo usou do bom senso. 10 anos havia se passado já, né? Já havíamos passado 10 anos. O Supremo percebeu que o cara fez o concurso, fez a outra fase, tomou posse, estava no exercício do cargo e ele disse, a gente está decidindo isso agora, é uma inovação jurisprudencial, porque a jurisprudência anteriormente vinha no outro sentido, é uma grande novidade, estamos decidindo na sistemática de recursos repetitivos, vai ser aplicado daqui para frente em todos os outros casos, mas nesse caso é conveniente, com base na segurança jurídica, para evitar soluções que não sejam soluções de bom senso. A mamãe de Ricardo sempre dizia, meu filho, desconfie das coisas que não são razoáveis, que não são de bom senso. Provavelmente está errado. Então o Supremo percebeu, não faz sentido tirar o cara que está lá há 10 anos. Então passou a dizer que dali para frente, os novos casos que viessem chegassem ao Supremo Tribunal Federal seriam julgados nesse sentido. A tese adotada é essa. A tese que vale para a prova é essa. A previsão editalícia é válida, no sentido de que não se vai fazer uma nova prova. Entretanto, para aqueles casos de pessoas que, com base em decisões anteriores, já haviam feito a prova, tomado posse no cargo, mantém-se
essas pessoas dentro do serviço público em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Bom senso foi aplicado pelo Supremo Tribunal Federal. É uma decisão interessante porque essa história de manipular efeitos das decisões, você que estuda direito constitucional deve lembrar que essa manipulação é prevista para os casos em que o Supremo Tribunal Federal declara uma lei inconstitucional. Então você pode declarar a lei inconstitucional, mas sem pronúncia de nulidade, no sentido de que aquela declaração de inconstitucionalidade não gerará efeitos retroativos, ex tunc. Você pode marcar que a decisão terá efeito dali para frente ou marcar uma outra data qualquer, de acordo com o bom senso. Só que o Supremo tem expandido esse raciocínio para vários casos semelhantes. Vejam que esse caso que eu estou citando não se trata de uma decisão que declara uma norma inconstitucional. Pelo contrário, declara válida uma previsão editalícia. A previsão de que não será feita prova novamente. Mas mesmo assim, pelo bom senso, o Supremo Tribunal Federal disse que aquele caso daquela pessoa que estava lá disputando no processo, aquela criatura continuaria no serviço público. Então atenção para todos esses aspectos e acerta a questão que vai ser cobrada mais à frente. Até a nossa próxima dica. Tchau, tchau.